Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos iniciar então o nosso programa recitando, como de costume, as 3 Ave-Marias. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos falar sobre o matrimônio. O tema deste nosso programa é O Homem Não Separe. Alguns erros sobre a separação dos cônjuges. Jesus foi claro: quem despede sua mulher e casa com outra, comete adultério contra a primeira. E se uma mulher despede seu marido e se casa com outro, comete adultério também. São Marcos, capítulo 10, versículos 11 a 12. Fácil de gravar, não é? Capítulo 10, versículos 11 a 12. Dessa passagem, os católicos entendem que não se podem separar-se e casar-se com um terceiro, pois cometeriam adultério. Mas, para minha surpresa e tristeza, há aqueles que entendem que os cônjuges são livres para se separar, até definitivamente, com a condição de se comprometerem a guardar a continência. Em caso de desentendimento ou de incompatibilidade de gênios, quando o casamento não deu certo, entre aspas, haveria a separação como uma solução. E os cônjuges separados estariam com a consciência tranquila, com a única condição de não cometerem adultério. Tal doutrina é falsa e perniciosa. Pela aliança matrimonial, diz o catecismo, o homem e a mulher constituem entre si uma comunhão de vida toda. Acabei de ler um pedaço do catecismo 1601. Não se trata de uma comunhão temporária nem experimental. Abre aspas, os cônjuges têm o dever e o direito de manter a convivência conjugal, a não ser que causa legítima os excuse. Eu acabei de ler o cânon 1151. Convivência conjugal é um direito e um dever. Qual causa legitimaria a separação dos cônjuges? A separação perpétua só é legítima por uma única causa, o adultério, é o que diz o cânon 1152. Esse adultério deve ser real, não basta uma simples suspeita de adultério. E não deve ter sido consentido nem provocado pelo outro cônjuge. Além disso, o outro cônjuge, para ter direito à separação, não pode também ele ter cometido adultério. Deve ser um cônjuge inocente. No entanto,
Tal separação é permitida, abre aspas, embora se recomende vivamente que o cônjuge, movido pela caridade cristã e pela solicitude do bem da família, não negue o perdão ao cônjuge adúltero e não interrompa a vida conjugal. É o cânon 1152, parágrafo 1º. Portanto, o ideal não é a separação no caso do adultério. O ideal é o perdão e a continuidade da vida conjugal. Mas o cônjuge traído e inocente tem o direito de separar-se perpetuamente do outro. Convém ainda lembrar que, mesmo quando tal separação perpétua é legítima, o vínculo matrimonial permanece, e com ele a proibição de união com o terceiro. O que cessa é tão somente o direito e o dever da convivência conjugal. Excetuando o adultério, todas as outras causas de separação são de separação temporária. Assim ensina o canonista Padre Jesus Hortal, no seu livro O que Deus Uniu, Lições de Direito Matrimonial. Vou dar a palavra ao Padre Jesus Hortal. Na separação perpétua há sempre um elemento de culpabilidade, enquanto na temporária o que conta é a periculosidade. Por isso, na separação perpétua, cessa o direito do cônjuge culpável. Na temporária, fica suspenso enquanto perdurar a periculosidade. Por isso também, a separação temporária não dura mais ou menos de acordo com a gravidade dos fatos invocados, mas apenas segundo a permanência ou não do perigo. Eu não posso dizer, eu agora vou me separar mais tempo porque a minha mulher cometeu uma coisa muito grave, ou menos tempo porque ela cometeu coisas menos graves. Não, a separação temporária não tem caráter de pena. Ela tem caráter de medida de segurança. Ela evita o perigo, independentemente do que o outro cometeu. Eu vou manter-me separado enquanto o perigo dura. Se o perigo desaparece, eu devo acolhê-lo de volta, porque eu prometi fidelidade a ele para sempre. A separação temporária é disciplinada pelo cânon 1153, parágrafo 1º. Se um dos cônjuges é causa de grave perigo para a alma ou para o corpo do outro cônjuge, ou dos filhos, ou de outra forma torna muito difícil a convivência, está oferecendo ao outro causa legítima de separação, por decreto do ordinário local e, havendo perigo na demora, também por autoridade própria. Parágrafo 2º. Em todos os casos, cessando a causa da separação, deve-se restaurar a convivência, salvo determinação da autoridade eclesiástica. Portanto, todas as outras causas que não o adultério são de separação temporária. Cessou a causa, retorne-se à convivência. O que é um grave perigo para a alma? Seria, por exemplo, a obstinação em praticar com o cônjuge atos antinaturais, onanismo ou coito interrompido, sodomia ou coito anal, ou em impedir o cumprimento de seus deveres religiosos, proibir de rezar, impedir de ir à Santa Missa, seria um grave perigo para a alma. Grave perigo para o corpo seria, por exemplo, a ameaça de morte, ferimentos graves ou doença contagiosa. Grave dificuldade na convivência conjugal seria, por exemplo, a adesão a uma seita acatólica, a educação acatólica da prole,
a provocação do aborto na prole concebida, maus tratos reiterados. Em todos os casos, a separação temporária deve ser o único meio, ou pelo menos o meio mais eficaz, para evitar o perigo. Estes exemplos aqui eu estou tirando de um livro de Dom Rafael Llanos Cifuentes, canonista, sobre o novo direito matrimonial canônico. É um livro que foi lançado depois da reforma do Código de Direito Canônico em 1983. Mas a edição que eu estou lendo é do ano 2000. Muito bem. Agora, entre as causas de separação temporária, há uma que não existe. Qual é? A falta de amor. Por quê? Porque o amor, como virtude sobrenatural que se chama caridade, é paciente, é benfazejo, não é interesseiro, não se encoleriza, não leva em conta o mal sofrido, tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu estou lendo aqui o capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, em que São Paulo faz o hino à caridade. Seria absurdo, para não dizer vergonhoso, que um cônjuge procurasse um sacerdote, desejando separar-se porque o amor acabou. Ora, o amor não se reduz à emoção inicial do casamento. Como caridade, em grego agape, o amor jamais acabará. 1 aos Coríntios 13, 8. Se devemos amar até os inimigos, quanto maior é o nosso dever de amar aquele ou aquela a quem prometemos fidelidade na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida? A separação temporária nunca pode ocorrer pela ausência de amor, mas pela presença de um perigo. E a convivência deve retornar tão logo cesse o perigo. São Paulo, conhecedor da natureza humana, dava a seguinte orientação aos cônjuges: não vos recuseis um ao outro, a não ser de comum acordo e por algum tempo, para vos entregardes à oração. Voltai depois à convivência normal, para que Satanás não vos tente, por vossa falta de domínio próprio. Acabei de ler o capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios, em que fala sobre o matrimônio, a virgindade. E neste capítulo 7 eu li o versículo 5. Ora, se a abstinência sexual pode ser perigosa até para casais em estado de graça, não vos recuseis um ao outro. Imagine-se o perigo de adultério se um dos dois é alcoólatra, se tem más companhias ou se está passando por uma crise espiritual. Indicar a separação, ainda que temporária, como solução para um conflito conjugal é uma loucura. E tal loucura se encontra com frequência em sacerdotes que pensam, de maneira simplista, que o meio de trazer a paz é separar os que estão em conflito. Ora, a única paz que a separação traz aos cônjuges que estão em crise é aquela que o mundo dá, não a que Jesus nos prometeu. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não a maneira do mundo que eu a dou. São João 14, 27. A paz de Jesus não é a ausência de conflitos externos, é a tranquilidade interior. Se você tem problemas conjugais, a solução não é a separação, a solução é o amor que tudo suporta.
Há um outro caso agora também muito em voga, que é invocar a nulidade matrimonial. Diz o cânon 1141 que o matrimônio ratificado e consumado, isto é, quando houve o ato conjugal, não pode ser dissolvido por nenhum poder humano nem por nenhuma causa, exceto a morte. Nem o Papa pode dissolver o vínculo de um matrimônio ratificado e consumado. Só a morte. É possível, porém, que por algum impedimento dirimente, por exemplo, consanguinidade, casou-se irmão com irmã, inválido. Falta de idade, casou sem a idade mínima para a validade. Matrimônio anterior, casou-se já sendo casado com outra pessoa. É possível que por algum impedimento dirimente, o matrimônio já tenha sido nulo. Ou então por vício do conhecimento, a pessoa se casou por coação, ou se casou por medo grave, ou se casou com a falta da intenção de ser fiel por toda a vida, ou se casou com a exclusão radical da fecundidade, eu me caso sem querer jamais ter filhos, o matrimônio foi inválido, por vício de consentimento. Ou então por defeito de forma. A forma canônica é a presença de um sacerdote e 2 testemunhas. Se faltou isso, o matrimônio também foi inválido. É possível que por causa dessas 3 causas, impedimento dirimente, vício de consentimento ou defeito de forma, o matrimônio tenha sido nulo. Em tais casos, os nubentes permanecem solteiros, ainda que pensem que estão casados. A Igreja não anula matrimônios que tenham sido válidos. O que ela pode fazer é investigar se, por algum motivo, o matrimônio nunca existiu. Não há, portanto, processos de anulação de matrimônios ratificados e consumados. Se tais matrimônios foram válidos, a Igreja não tem o poder de invalidá-los. Mas ela pode, após uma prudente investigação, declarar que o matrimônio foi nulo e que os cônjuges permanecem solteiros. Em tal caso, eles estão livres para se casar não uma segunda vez, pois o suposto casamento não houve, mas pela primeira vez. No entanto, mesmo que o matrimônio tenha sido nulo, convém tentar convalidá-lo. É o que dizia sabiamente o cânon 1676, antes da reforma de 2015 do Papa Francisco. Antes de aceitar a causa, e sempre que percebe esperança de sucesso, o juiz use meios pastorais a fim de que os cônjuges sejam levados a convalidar eventualmente o matrimônio e restabelecer a convivência conjugal. Afinal, o Evangelho aplica a Jesus o que disse o profeta Isaías: não quebrará a mecha, não quebrará o caniço rachado, nem apagará a mecha que ainda fumega. São Mateus 12, 20, citando Isaías 42, 3. Também a Igreja não tem interesse em quebrar o que pode ser curado, nem em apagar o que pode ser aceso. Se em uma crise conjugal um sacerdote percebe que o matrimônio foi ou pode ter sido nulo, o primeiro cuidado a tomar é guardar silêncio. Em seguida, deve-se buscar a reconciliação do casal, a prática da oração cotidiana em família, sobretudo o terço mariano, e a fuga das ocasiões próximas de pecar. Depois disso, que já se curou a crise conjugal, se a dúvida sobre a nulidade persistir, o padre pode sugerir a convalidação do matrimônio, o que pode ser feito pela renovação do consentimento.
Depois que já resolveu o problema, os dois já estão em paz, estão rezando juntos, indo à Santa Missa, frequentando os sacramentos, fugindo das ocasiões de pecar, ainda persiste a dúvida sobre a validade? Agora sim vamos convalidar. A convalidação simples se faz por uma renovação do consentimento matrimonial. E assim tudo termina com um final feliz. Mas se o sacerdote, com boa intenção, cuidado com essas boas intenções, resolve informar à mulher ou ao marido sofredor que o seu matrimônio pode ter sido nulo, cria-se na pobre alma a expectativa não de reconciliação, mas de separação definitiva. Ainda que depois de terminado o processo canônico confirme-se que o matrimônio foi válido, a imaginação daquele cônjuge já terá voado longe, o que tornará cada vez mais difícil a reconciliação. E mais ainda, se desde o início o padre assegurar que o casamento foi nulo, o casal se sentirá na obrigação moral de evitar os atos conjugais, uma vez que entre solteiros, tais atos constituem o pecado da fornicação. Como é grande o dano de um sacerdote, bem intencionado, quando desde o início resolve não curar o que está rachado, nem reacender a chama que está se apagando, mas resolve destruir, com boa intenção, mas destruir. Nós, padres, não podemos fazer isso. O problema que eu acabei de falar tornou-se maior com a publicação em 2015 do motu próprio Mitis Iudex Dominus Iesus, o manso juiz Senhor Jesus, pelo Papa Francisco. Este documento mudou radicalmente as normas processuais relativas às causas de nulidade matrimonial. Antes, era necessário que a sentença de primeiro grau fosse confirmada pelo Tribunal de Apelação. Se houvesse divergência, quem decidiria seria um terceiro tribunal, que é a Rota Romana. Agora, com a reforma processual, a sentença que primeiro tiver declarado nulo o matrimônio torna-se executiva. Cânon 1679, isto é, dá imediatamente às partes o direito de se casarem com os terceiros, sem necessidade de uma confirmação por instância superior. Isso tornou mais ágil o processo, mas também diminuiu a segurança contra erros de julgamento. Desde 2015, tem havido uma corrida de casais pela sentença de nulidade matrimonial, como se fosse um remédio para todas as dificuldades do matrimônio, um divórcio católico. Diante da crise pela qual passa a Santa Igreja, nós, sacerdotes, devemos tomar um cuidado redobrado pela família, que é a igreja doméstica e o santuário da vida. Quando alguém, sob nossa direção espiritual, vem reclamar do seu cônjuge, não devemos sequer cogitar, e muito menos falar, em separação ou nulidade. Em vez de nos concentrarmos na culpa do cônjuge, devemos perguntar ao dirigido o que ele tem feito para ser um bom marido ou uma boa mulher. Devemos lembrá-lo que ele deve amar o cônjuge não somente por aquilo que dele recebe, mas por ele mesmo, por poder enriquecê-lo com o dom de si próprio. Estou citando aqui a encíclica Humanae Vitae do Papa Paulo VI. Devemos aconselhá-lo a chamar diariamente o outro para rezar o terço em família, mesmo que seja só para ouvir "não quero". Devemos citar a célebre frase de São João da Cruz: onde não há amor, põe amor e encontrarás amor.
De um conselho sacerdotal bom ou mau, pode resultar a salvação ou a ruína de uma família. Como é grande a nossa responsabilidade e como será severo o nosso juízo. Só para terminar, eu vou mencionar um caso real, sem contar o nome, de uma pessoa que veio reclamar comigo de uma crise conjugal. Ela disse: padre, quando eu me casei para sempre. Eu tinha a intenção de ter muitos filhos, mas a crise pela qual estou passando está tão grande que aí veio-me uma luz no fim do túnel. Eu pensei em procurar se houve alguma nulidade. Quando ela falou isso, eu disse: para. Nem pense nisso. Você se casou para sempre, não fique agora olhando para trás. Mas, padre, e se eu não aguentar? Ué, a caridade tudo suporta. Sim, padre, mas e se eu não aguentar? E como ela insistisse muito, eu falei: se você não aguentar, você pega a sua certidão de batismo, rasga e diz para si mesma: eu não sou digna do reino dos céus. Quando eu falei isso, ela parou, não insistiu mais, não falou mais sobre o assunto. Alguns meses depois, ela veio me agradecer. Padre, obrigado por você não ter levado adiante aquela minha ideia de nulidade matrimonial. Não era nada daquilo. Aí ela se reconciliou com o marido, os dois tiveram mais filhos, passaram a rezar juntos. E tudo isso poderia não ser assim se eu, padre, naquele momento tivesse perguntado para ela: mas como foi o seu casamento? Houve algum vício de consentimento? Houve algum defeito de forma? Quanta coisa terrível eu teria colocado na cabecinha dela. Isso não se faz, gente. A gente tem que preservar a mecha que ainda fumega e conservar a cana que está rachada, mas não se quebrou. Esta é a missão da igreja. Se nós não conservarmos a família, não vamos conservar a vida, porque a família é o santuário da vida. A missão pró-vida passa pela missão pró-família. E é por isso que eu peço a mim, aos sacerdotes, aos leigos de um modo geral, vamos cuidar muito da família. O futuro da humanidade passa pela família. É o que dizia o Papa São João Paulo II. Vamos então terminar com a bênção final. O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, de São Luís Gonzaga, de São Luís Maria Grignion de Montfort, de Santa Geneviève Mola, de São Miguel, São Gabriel, São Rafael, de todos os anjos e santos, abençoe-vos, proteja-vos e guarde-vos com toda a bênção do céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto.